Muito bem, agora eu tenho a honra, o privilégio de receber aqui no estúdio de O Antagonista em São Paulo e conversar com Rafael Zimmermann, sobrevivente brasileiro do terror de 7 de outubro de 2023 em território israelense e atual educador da Stand With Us Brasil. Rafael, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente em casa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E quem sabe eu consiga esclarecer e contar um pouquinho da minha história para vocês. Vai ser um prazer. Maravilha, o prazer vai ser nosso. E a gente, evidentemente, tem um gancho para essa conversa. E a gente vai começar pelo que aconteceu hoje, até para o Rafael comentar também. O Hamas libertou nessa quinta-feira dois reféns israelenses, né, o Arbel Yehud, eu não sei se fala assim, depois o Rafael me corrige, e Gadi Moses, e 5 tailandeses, Tena Pongsak, Satyan Suwanakan, Sriaun Wachara, Seatal, Banawat e Rumanau Surasak. A gente tenta aportuguesar e mesmo assim é difícil de pronunciar esses nomes com os quais a gente não está acostumado. A libertação ocorreu como parte de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Os reféns foram entregues pela Jihad Islâmica Palestina, grupo aliado ao Hamas, à Cruz Vermelha, em meio a uma multidão exaltada em Khan Yunis. Vamos exibir o vídeo da libertação da refém Arbel Yehud, civil israelense de 29 anos. Ela ficou 482 dias em Gaza após o sequestro no kibbutz Nir Oz, em 7 de outubro de 2023, quando seu irmão, Dolev Yehud, de 35 anos, foi assassinado. E o namorado dela, Ariel Cunio, e o cunhado Davi seguem reféns, até pelo menos onde a gente tem informação. Pode soltar o vídeo, produção. Tá aí o misto de medo e esperança nos olhos dela. E o refém Gadi Moses, também libertado, completou 80 anos no cativeiro na faixa de Gaza. Sua companheira Efraim Katz, de 69, foi morta em 7 de outubro de 23 no fogo cruzado após o sequestro no mesmo kibbutz da Arbel. Avô judeu de 12 netos, Gadi nasceu no mesmo ano da libertação do campo de concentração de Auschwitz, que a gente comentou aqui no outro dia. Vamos assistir ao vídeo que mostra esse avô judeu sendo libertado. E agora vamos assistir ao belo momento em que Gadi Moses e Arbel Yehud se encontraram e se abraçaram durante esse processo de libertação do cativeiro em Gaza, onde, repito, ficaram por 482 dias nas mãos de terroristas do Hamas. Pode soltar. Por questão de direitos autorais no YouTube, mas vocês estão vendo a alegria dos dois vizinhos ali no mesmo kibbutz de se encontrarem já a caminho dessa liberdade. E a gente vai assistir agora também ao vídeo que mostra o Gadi, o avô judeu, revendo a sua família. Pode soltar. A gente tem algumas fotos também da Arbel voltando para sua família. Pode ir colocando na tela que eu vou falando por cima, produção.
Tá aí, vocês vejam aí o rosto dela no ombro ali da pessoa de boné, você tem a cunhada dela de costas, e o restante da família, ela abraçada ali, absolutamente emocionada. Pode passar essa foto. Ela tá ali com uma roupa mais quadriculada, com esse tipo headphone no ouvido, do lado da cunhada, e depois tem uma foto de close dela com a cunhada, que é uma pessoa relevante para se contar essa história, porque o irmão da Arbel, e portanto marido da cunhada dela, foi assassinado no 7 de outubro de 2023. Então aí elas unidas novamente depois de uma perda conjunta, né? Muito bem, e vamos exibir agora um vídeo que flagra... Não, na verdade esse vídeo, a gente está com questão de direito autoral, mas eu queria registrar aqui... A gente pode soltar? Bom, a gente fez o teste, então eu acho que não vai ter problema. São imagens internacionais históricas muito importantes e a gente quer mostrar aqui o momento em que outra refém que acabou sendo libertada, mas antes da libertação, a Agam Berger, soldada israelense de 20 anos, sequestrada da base militar de Nahal Oz, que eu visitei inclusive lá em Israel, ela é instruída por um terrorista do Hamas, que está filmando, ele está atrás da câmera, a imitar o seu gesto de aceno, para que tudo saia bonitinho na propaganda do Hamas. Mas um vídeo feito por trás ali acabou flagrando esse momento, que foi devidamente apontado na rede social pela Honest Reporting, que está fazendo aí um trabalho de desmascaramento de determinadas narrativas que estão sendo ventiladas contra Israel. Pode soltar. Tá aí a postagem da Honest Reporting dizendo da propaganda direta do Hamas em tempo real. Vocês vejam ali que o agente do Hamas, um terrorista do grupo, ele faz o aceno para ela imitar e ela é impelida, obviamente obrigada, a fazer esse aceno também, como se fosse um gesto espontâneo dela, como se ela estivesse sendo super bem tratada há quase 500 dias. Vamos exibir agora o cartaz dela, a Agam Berger, após esses 482 dias de cativeiro na faixa de Gaza. Pode colocar na tela, produção? Ela escreveu o seguinte, abro aspas, eu escolhi o caminho da fé e através da fé cheguei em casa. Obrigado à nação de Israel e aos heróicos soldados das FDI, as Forças de Defesa de Israel. Não há ninguém no mundo como vocês. Fecho aspas. E pode colocar também a imagem de Agam Berger voltando aos braços da família, sempre a imagem mais emocionante. Está aí ela, aos prantos, emocionada, nos braços dos seus familiares. E ainda tem um vídeo curtinho, que é muito bonito também, não tem como, acho principalmente para as mulheres, porque são 5 mulheres nesse vídeo, não tem como não imaginar como seria se fôssemos, cada um de nós lá, reencontrando os seus amigos, né? E nesse caso, é a Agam se reencontrando com as 4 mulheres soldados que foram libertadas uma semana antes dela. A Liri, a Karina, a Daniela e a Naama. Lembrando que a Naama Levi é aquela que o militante do PCdoB aqui do Brasil, aliado do governo Lula, zombou em rede social quando ela estava sendo sequestrada pelos terroristas e havia mancha na calça dela. Vamos colocar essa imagem muito bonita do reencontro da Agam com as 4 amigas. Muito bem, só para finalizar essa rodada de informações, antes de falar com Rafael Zimmermann, a gente separou uma publicação do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre a libertação de reféns. Abro aspas para ele. Vejo com grande severidade as cenas chocantes durante a libertação dos nossos reféns. Essa é mais uma prova da crueldade inimaginável da organização terrorista Hamas. Exijo que os mediadores garantam que cenas tão ameaçadoras não ocorram novamente e que garantam a segurança dos nossos reféns. Quem ousar fazer mal aos nossos cativos, seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Fecho aspas. Rafael, muito bem. Em primeiro lugar, eu queria
informar o nosso público que você estava no Festival de Música Eletrônica, naquele 7 de outubro, em que o Hamas atacou israelenses e outras pessoas, inclusive, que estavam ali em Israel. E você não acabou sequestrado. No entanto, você passou horas por lá. Em primeiro lugar, antes de entrar nos detalhes do seu relato, o que você sente vendo essas imagens das pessoas que foram sequestradas, que ficaram tanto tempo? Felipe, eu admito que eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado. Por alguns motivos. Primeiro, felicidade. É muito bom você ver esse reencontro entre a família e os sequestrados. Acho que é um alívio muito grande para a família. Mas me choca muito quando você vê mulheres e um idoso sendo cercados por homens, só homens, né? E terroristas armados até o dente. Então, eu voltei à cena do 7 de outubro na minha cabeça. Um pouco da cena dos terroristas sequestrando essas meninas. Um detalhe importante que eu acho relevante é que, assim, durante a guerra, esses terroristas eles não colocam a roupa militar. Eles ficam com a roupa de civil, para serem contados como civis, se forem encontrados mortos. Exato. E também para confundir o exército israelense. Mas na hora de fazer essa propaganda, eles colocam a roupa de exército, né? Como se fosse um exército, mas são terroristas. E então tem esse sentimento na minha cabeça de voltar para o 7 de outubro, um sentimento de... assim, que nem você falou, eu passei quase 5 horas pelo terrorismo, pelo inferno. E eu não imagino o que é passar 1 ano e 3 meses. O terrorismo psicológico, físico, o abuso que elas sofreram, todos eles sofreram. Então, assim, vai ser... Eles estão voltando para Israel, mas eu não estou dizendo que eles estão voltando para a vida. Porque eu sei que o tratamento ele é diário. Então, e eu sei disso. Imagina ficar 1 ano e 3 meses. Eu não tenho ideia o que passa na cabeça deles. Deve ser bem difícil. Certo, Rafael. E o que você pode contar para a gente de detalhes que você se lembra e que depois, inclusive, você apurou que aconteceu no seu entorno naquele festival de música eletrônica? Você estava lá, era um pequeno grupo de amigos, que tinha a Rafaela Treisman, que tinha o namorado dela que acabou assassinado. Qual foi a sua circunstância naquele momento? Só um ponto para finalizar antes, falar um pouco de pós-trauma, né, que eu toquei um pouco. Só para você ter ideia, Felipe, quase 100 jovens que sobreviveram ao festival se mataram. É um número muito elevado. E não é falado sobre isso, até porque é uma questão, né, muito delicada. Sim. Mas o que eu quero dizer é que o fato de você sobreviver não quer dizer que você está vivo. Tá? Então, é um tratamento realmente bem difícil. Voltando, né, para a pergunta, o que aconteceu naquele fatídico dia que mudou minha vida. Eu, na realidade, me mudei para Israel por uma questão de segurança. Olha que curioso. Entre janeiro e maio de 2023, tentaram me assaltar 2 vezes mão armada aqui em São Paulo. E aí eu mudo para Israel por uma questão de segurança, porque eu já conhecia Israel, eu sabia da qualidade de vida, da questão de ser um país seguro. Só mulheres, só para vocês terem ideia, você pode pegar um ônibus de madrugada que você não tem medo de ser abusada. Então, é realmente um país muito seguro do que eu conhecia. O perigo é a ameaça externa e não a criminalidade interna. Exato. Israel, na verdade, é um país muito pequeno, tamanho de Sergipe, então ele está rodeado por inimigos. Ele é o único país do Oriente Médio que é democrático, né? Então, só para você ter ideia, Felipe, em Tel Aviv tem a única parada gay do Oriente Médio. E uma das maiores do mundo. Ou seja, se você vai para Tel Aviv, parece que você está no Rio de Janeiro. Com praia, bons restaurantes, muita gente jovem. É um lugar muito gostoso. Eu sei, eu estive lá e fiquei com exatamente essa sensação quando a gente passou ali, nas ocasiões em que a gente passou por Tel Aviv, pela praia, a gente tem a sensação de que está no Leblon. Inclusive com muitos brasileiros jogando futevôlei, fazendo altinha ali na praia. E aquilo no meio do Oriente Médio, com tantas ameaças externas e guerras em torno, é um contraste muito grande. Exato. Então, assim, isso sempre me trouxe muita segurança. Então, quando aconteceu isso aqui em São Paulo, dessa tentativa de assalto, né, essas 2 vezes que ocorreu, eu resolvi me mudar para Israel. Então, aqui eu trabalhava no mercado financeiro, estudei numa faculdade, e lá eu comecei minha vida como garçom, muito curioso, né? Como um imigrante. Então, um brasileiro que foi tentar uma vida melhor no exterior. Israel deu essa oportunidade, então eu me mudo para lá. E aí eu conheço o Hanani Glaser nesse tempo que eu tive lá. Então, entre maio e outubro, né? São 5 meses, então, para vocês terem ideia, eu só vivi 5 meses em Israel.
E aí, em julho de 2023, eu conheço o Hanani e ele me fala que vai ter uma festa brasileira em Israel. Não sei se as pessoas sabem, mas o festival que foi atacado era uma festa brasileira. Sim. Né? Do pai do Alok, organizado por ele. Do DJ Alok. Do DJ Alok, exatamente. E aí, obviamente, eu, como fã de música eletrônica, eu falei, é uma festa brasileira em Israel, como não me sentir em casa, né? Então eu falei, é claro que eu vou. Então o motivo para eu ter ido para essa festa exatamente era por ser uma festa brasileira. E aí que vem todo aquele dia, né? Na verdade, tudo começa no dia 6 de outubro, um dia antes, quando o Hanani me manda uma mensagem, ele fala que comprou os ingressos dele e da Rafaela, e muita gente não sabe, né? E aí ele me falou nesse dia, ele falou, Rafa, a gente tem um ponto muito importante, 2 pontos, na verdade. Primeiro, que a gente não sabia a localização exata da festa. Então as pessoas, elas falam, como que você chegou tão perto da faixa de Gaza, né? Tem esse questionamento. Uhum. Primeiro, que assim, pra mim isso não pode nem ser um questionamento, porque eu vivo no Brasil. Você falou no Leblon, né? Do Leblon para uma favela você está 10 minutos, Exato. Onde tem criminalidade, onde tem abusos, onde tem várias coisas que você julga perigoso. Dentro e fora da favela, né? Exato. Porque em determinadas favelas, evidentemente, você tem um controle de tráfico de drogas, etc., embora haja também toda uma população de bem, mas a fronteira praticamente inexiste. O que eu quero dizer é que, assim, sim. Muita gente compara a faixa de Gaza com uma favela por ter uma facção, né? Sim, por ser terroristas, então essa é a minha comparação. Claro. Até porque eu acredito que na faixa de Gaza também existem pessoas de bem. Claro. Então, a minha comparação é exatamente pela criminalidade em termos de ser terroristas e facções, né? Mas o que eu quero dizer é que o Brasil, se você pisa na rua, você já tá correndo perigo. Sim. Então, pra mim, essa pergunta não cabe. Como que eu cheguei tão perto da faixa de Gaza? Primeiro, essa pergunta não cabe. E aí, segundo, que eu só recebi a localização 2 horas antes da festa. Eu nunca tinha chegado tão perto da faixa de Gaza. E aí eu perguntei pro Hanani, o Hanani morava lá há 6 anos, eu morava lá há 5 meses. E ele me tranquilizou, ele falou, primeiro que a gente tá em Israel. Então, você não tá lá na faixa de Gaza, você tá em Israel, você tá protegido. E segundo, que eu já fui nesse lugar algumas vezes e é seguro. Já teve algumas festas lá, então as pessoas que me perguntam, aí tá a resposta. Então era comum ter festas lá, não era algo novo. E aí a gente foi informado 2 horas antes. Eu costumo falar também que aquele dia foi perfeito, o dia antes da festa. Se eu soubesse o que ia acontecer depois, eu não diria que aquele dia foi tão perfeito. Porque a gente comeu a comida preferida do Hanani, a gente fez piquenique, o Hanani tocava violão, ele tocou violão naquele dia, a gente cantou. Foi um dia maravilhoso. Até que tudo começou no dia 7. Estava aqui no intervalo falando do nosso jornalismo, que está aqui para mostrar o que é a realidade, doa a quem doer, para refutar eventualmente falsas narrativas e para trazer as pessoas que vivenciaram momentos que geraram muita comoção no debate público e, claro, muita controvérsia também. E hoje estamos tendo esse privilégio de receber o Rafael Zimmermann, sobrevivente brasileiro do terror de 7 de outubro de 2023 em Israel. Rafael, você ia contando sobre o dia da festa de música eletrônica, o dia, portanto, do ataque. Você falou da véspera. Como é que começou, então, esse dia? Bom, a festa ia durar 16 horas, então ia ser da meia-noite de sexta até as 4 da tarde de sábado. Mas o ataque começou às 6h29 da manhã. Nesse horário, ninguém esquece. Eu tava sozinho na frente do palco. O Hanani e a Rafaela, né? A gente foi nós 3. A Rafaela, a namorada do Hanani. Eles estavam vendo alguns quadros que tinham lá no festival. Só para vocês entenderem, é um festival que fala muito sobre coexistência, sobre paz. Eram 3.000 pessoas do mundo inteiro, gente de todas as religiões, e de realmente você ouvia todas as línguas, ou seja, era muito sobre coexistência. E aí tinha essa parte de quadros, os dois estavam olhando os quadros, e eu estava sozinho nessa hora. E aí, às 6h29, eu começo a ouvir barulhos como se fosse fogo de artifício. Pá, 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 muito alto, muito alto. Eu olho para cima e eu vejo uma quantidade incrível de mísseis passando pela nossa cabeça. Por que teve esse barulho, né? Porque Israel tem um antimíssil, o Iron Dome. E aí ele explodia o míssil no ar. A gente estava a 10 quilômetros de Gaza, a gente estava muito próximo. E o perigo era que caísse em cima da gente, porque a gente estava em campo aberto. Nessa hora, a festa parou. O DJ ele pegou o microfone e ele falou Tsevadom, Tsevadom, que em hebraico significa código vermelho, código vermelho. Agora, Felipe, você é um brasileiro que se mudou há 5 meses para Israel e você ouve isso.
que você faz? Né? Qual que é a sua reação? Uhum. Bom, eu me agachei. Fiz posição de defesa. E eu fiquei 1 minuto agachado. Eu vi cada um reagindo de uma forma. Eu vi muita gente correndo, muita gente chorando. Eu vi gente gravando. Realmente cada um com uma reação. Aliás, essa reação quase que intuitiva sua de abaixar, na verdade, a de deitar é a reação muitas vezes recomendada lá em Israel, porque eles dizem que quando um míssil explode no chão, os estilhaços vão para cima. E se você está deitado, você tem menos risco de ser atingido pelos estilhaços, né? Então, de certa forma, você poderia, se fosse apenas um ataque aéreo, até sair bem nessa posição. Inclusive é algo que eu lembrei de ter aprendido muitos anos atrás aqui no Brasil, alguma aula que eu tive relacionada e por isso que eu me agachei. E aí eu fico 1 minuto agachado e eu saio correndo em direção à barraca. A gente tinha uma barraca, né, de encontro, eu, o Hanani e a Rafaela, que a gente tinha uns amigos que a gente conheceu lá, brasileiros, e aí era o nosso ponto de encontro. E aí eu encontro o Hanani e a Rafaela. O Hanani, ele tinha feito exército, né, ele morava lá 6 anos, na época ele tinha 22 anos, ele sabia 6 línguas, o Hanani era uma pessoa absurdamente especial, feliz pra cima, e a inteligência, assim, fora do normal. E ele falou, Rafa, a gente precisa encontrar um bunker. A gente sai correndo, sem direção. A gente não foi de carro, né? Então a gente pegou uma carona pra ir pra festa. Então a gente não tinha carro. A gente sai correndo, e aí eu até para os dois, eu falo, vamos olhar no Maps, no Google Maps, onde é que a gente tá indo? E aí eles falam, eu olho e a gente tava indo em direção à faixa de Gaza. Ou seja, a gente estava indo em direção aos terroristas. Uhum. E aí eu falo, vamos pro lado ao contrário. A gente para numa estrada, e aí a gente pede carona. Um carro, deu pra ver pelas roupas que era um casal que tava na festa, né? Eles pararam o carro, cena de filme, assim, a gente pula dentro do carro, a porta aberta, eles começam a correr. Uhum. E por acaso, por ser muito próximo da faixa de Gaza, e é comum que tenham mísseis, infelizmente, é normal que tenham bunkers ao longo da estrada, você deve ter visto. Eu passei, né? por lá. São os abrigos antiaéreos, como a gente diz, antimísseis. No entanto, eles têm um vão, né? Não tem nenhuma porta. Acho que eu trouxe uma imagem. Se puder colocar aí, produção, porque o Rafael trouxe a imagem do próprio abrigo no qual vocês se refugiaram. Você estava sozinho ou o Hanani e a Rafaela estavam juntos, só para deixar claro? Na verdade, estava nós 3 juntos. A gente entrou no bunker juntos. A gente foi um dos primeiros a entrar. Inclusive, o casal deixou a gente nesse bunker e eles seguiram viagem. Muita gente também me pergunta por que vocês não continuaram com eles? Porque eles estavam indo em direção oposta aonde a gente morava. Então não fazia sentido ir para mais longe. Uhum. Até porque então era só mísseis. Então, como vocês podem ver no bunker, igual você falou, é só um vão, não tem porta, né? Não tem uma porta que te protege. É só esse vão. E é num ponto de ônibus. Isso aí é uma parede, tá, pessoal? Que tá pintada ali, né? Ela tem uma pintura, mas é uma cimento. parede grossa ali de cimento. Pois é, que protege contra estilhaços. Não é nem subterrâneo, então, né? Você entra ali para ficar protegido contra os mísseis que caem em torno, etc. Exato, eu nunca tinha entrado num bunker desse, eu nem sabia como era. O que me chocou muito quando eu entrei é que tinha uma carcaça de um pássaro. E isso já me deixou um sinal de que a coisa não estava boa, sabe? Fora os mísseis, é claro. Uhum. Bom, um lugar que você entrou lá dentro, você deve saber Sim. que cabe poucas pessoas. Sim. Deve caber umas 15, né? Eu acho apertado. Bem apertado, umas 15. No final tinham 40. Nossa. 40 pessoas. Já não dava para respirar. Era muito difícil. Como eu falei, a gente foi um dos primeiros a entrar, então a gente ficou lá no fundo. E os israelenses, imagina, com uma expertise enorme, 20, 21, 22 anos, eles falaram, vamos dividir o ar. Metade fica em pé e metade fica sentada. Olha. É uma coisa que o brasileiro acho que nunca vai ouvir. Pois é. É uma coisa que eu lembro que na hora eu falei, uau. Tipo, uau, que inteligência, né? Inteligência, estão preparados para o pior. Então vamos dividir o ar. Então realmente isso aconteceu. Depois de um tempo, eu estava bem encostado na parede, no fundo do bunker. Eu sinto o primeiro tiro, pá! O segundo, pá! Nas minhas costas. Só que ele não atravessa a parede do bunker. Eu sinto o impacto. Até então, eu não sabia que tinham terroristas em volta. Pra mim era só mísseis. Nesse momento, quando eu sinto o primeiro tiro, o segundo tiro, depois vem o barulho de filme. Pi! Granada. Eu entendo que os terroristas começaram a atacar do lado de fora.
E aí eu começo a ouvir uma troca de tiros. Então, depois eu fui descobrir, tinha uma policial do lado de fora do bunker, protegendo a gente, eu não sabia. Era tanta gente dentro que eu não conseguia ver a luz do lado de fora. E aí eu começo a ouvir ela. Imagina, eu tava aqui na parede, e aí eu começo a ouvir ela aqui do meu lado. Só que do lado de fora, eu não conseguia ver ela, eu só ouvia. E ela fala de novo no rádio observador, código vermelho. Eu não sabia o que significava isso, eu fui descobrir depois. E ela fala que não vai aguentar, que eles são muitos. Do nada, muito tiro, como se fosse do meu lado. Então era eles matando ela. E eles gritavam um grito que... Uau. Até então eu rezava. Só pra você ter ideia, Felipe. Eu coloquei a mão sobre o Hanan e a Rafa e eu comecei a rezar. Por favor, Deus, favor, Deus, favor. Sem parar, sem parar. Quando eu ouvi o grito deles, eu entendi que já era. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sem parar. O que significa Allahu Akbar? Pra quem não sabe, Deus é grande em árabe. E eu já tinha estudado na escola que quando terroristas fazem atentados, eles gritam isso. Então, eu sabia que eu ia morrer. Eu tinha certeza. De novo, um bunker lotado, 40 pessoas. A sua proteção, que era policial, morreu. E sem porta. Exatamente. Não tem saída. Bastava que eles entrassem e metralhassem as pessoas. E foi o que eles fizeram. A primeira coisa que eles fizeram, na verdade, foi jogar um gás. Um gás que, em 30 segundos, eu colocava a mão na garganta, eu tentava puxar o ar, eu não conseguia. Eu não conseguia puxar o ar. E aí, nesse mesmo momento, uma menina, ela entrou em colapso. E ela me mordeu aqui na costela, com tanta força, que ela arrancou toda a minha carne. Eu tenho a marca da mordida até hoje. Tem uma foto dessa marca? Eu acho que sim, vamos ver. Acho que é mais uma pro lado, não sei se tem. A outra foto? Essa. Essa mordida. Vocês podem ver a boca inteira dela. Inteira. Ela fincou os dentes na minha costela. E aí, nesse gás, quando eles tacaram gás e eu fiquei sem respirar, eu comentei aqui nos bastidores com você que tem um pouco relacionado ao Holocausto, né? Sim. Olha que loucura, Felipe. Quando eles tacaram gás, a menina me mordeu no meio daquele caos. Sabe qual foi a cena que veio na minha cabeça? Um judeu... Na câmara de gás. Indo pra câmara de gás. Esquelético. Carne e osso. Às vezes eu acho que eu era aquele judeu. Às vezes eu acho que eu passei por isso em outra vida e eu me vi naquele momento. Essa menina que me mordeu, ela caiu em cima da Rafa. A Rafa tava sentadinha lá no canto. Então a gente já tava sem respirar por causa do gás. E essa menina caiu em cima dela. A Rafa começou a gritar. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, sem parar. E aí eu e o Hanani a gente tentou tirar a menina de cima da Rafa. Imagina, 2 homens com a máxima força tentando tirar a menina e a gente não conseguiu. Ela só queria sobreviver. Quando ela me mordeu, eu lembro que eu pensei, a gente vai morrer de qualquer jeito. Não tem o que eu faça. Né? Muita gente fala, pô, você poderia dar um soco nela pra ela desmaiar, porque né, que é a reação às vezes quando alguém tá se afogando e não sabe que tá fazendo isso, né? Mas não, pra mim era só uma questão de tempo. E aí quando eu e o Hanani a gente não consegue puxar a menina, eu olho a cara dele. E a cara dele é de... Eu preciso fazer algo. Ele não precisou falar isso pra mim. Eu vi na cara dele. E aí ele atravessa um mar de gente. Eu lembro como se fosse ontem, agora. Ele atravessando um mar de gente e ele vai mais pra frente. Ele vai quase na entrada do bunker. Eu fiquei lá no canto atrás. Eu fiquei em posição de defesa, agachado. E aí os terroristas começam a atacar o bunker de outras formas. O intuito do gás é que as pessoas não conseguissem respirar e elas saíssem de lá. E aí eles matavam. Ou pegavam e faziam o que quisessem. Poucas vezes eu abri o olho e olhava pro lado. Uma das vezes que eu fiz isso, eu vi o Hanani sendo atingido. Não sei se foi granada ou tiro, eu não sei. E agonizando de dor. Então, eu não sabia que talvez aquele momento foi o que ele... Provavelmente foi o momento que ele morreu. Mas pra mim era só uma questão de tempo pra acontecer comigo, sabe? Rafael, você estava contando sobre o momento em que o Glaser levantou ali no bunker e ele fez isso com um senso de proteção em relação aos outros, você acha? Total. Ele é um herói. Um herói. Ele tentou de alguma forma reagir. Eu comento que é como se a gente estivesse numa gaiola e não tivesse o que fazer, sabe? Mas de alguma forma ele tentou reagir.
Eu, na verdade, naquele momento já tinha aceitado que eu ia morrer. Minha mãe não gosta que eu fale isso, mas eu pedia pra isso acontecer. Porque quando eles estavam atacando as granadas, eram aquelas granadas de estilhaço, né? Que soltam pregos, vidros. E aí eu sentia bater em mim, né? Eu sentia bater nas minhas costas, sentia bater na minha costela, mas eu não sentia dor física, eu sentia dor psicológica. De não saber o que ia acontecer comigo, saber que não tinha saída. Então eu pedia pra morrer. Um certo medo de uma eventual tortura, né? De uma dor ainda maior do que uma morte instantânea, algo assim? Total, eu pensava que eu não poderia ser sequestrado e na Rafa também. É uma menina, né, na época de 19 anos, então eu pensava que isso não poderia acontecer, mas pra mim todo mundo que tava lá dentro ia morrer. Isso era um fato. Mas você tinha dito aqui nos bastidores que você passou um tempo rezando na esperança de sair da situação, mas quando os terroristas chegaram, aí que virou uma chave e você quase que pediu para morrer. Na verdade, essa chave vira quando a policial morre. É bem na hora. Quando ela morreu e eu ouvi o Allahu Akbar, eu entendi, essa chavinha virou. Até então eu pedia. E aí, quando virou essa chavinha, eu entendi que já era. E aí eu vi tudo acontecer, essa parte do gás, a menina me mordeu, eu vi o Hanene se movendo pra tentar fazer algo, eu vi ele morrendo. E aí eu vi muita coisa acontecer. Eu vi gente pegando granada e jogando de volta pra fora. Eu vi muita gente agonizando de dor. Eu vi gente gritando, vamos reagir. A gente fez exército, só que não tinha como reagir. E aí, naquele estresse todo, tudo acontecendo, pra mim era uma questão de tempo pra eu morrer, eu desmaio. E aí depois de um tempo, obviamente eu perdi noção de tempo, hora, dia, tudo isso, eu acordo já embaixo de vários corpos. E é muito surreal, porque assim, se na minha cabeça eu pedia pra morrer, o meu corpo, ele de alguma forma, ele se defendeu bravamente, e ele já acordou fingindo de morto. Ou seja, quando eu acordo, eu penso comigo mesmo, nossa, ainda não morri. E eu não abro os olhos, eu mantenho posição realmente estendido, como se eu tivesse morto. Eu lembro de tirar o tênis, porque minha perna doía muito, porque eu fiquei pressionado entre corpos durante horas. Ficou dormente. Eu achei que eu tinha quebrado. E aí, na minha cabeça, eu preciso respirar. Eu começo a rastejar para cima dos corpos, eu começo a ir para trás em direção à entrada. Uma cena que me veio agora na cabeça foi quando eu, de olhos fechados, rastejando, eu começo a ver um brilho de um celular e a ouvir ele vibrar. E eu, no desespero, eu pego esse celular e jogo na parede, de medo. Pra você ver, foi reação. Medo deles verem o celular e verem que eu tava vivo. Então, eu fiz isso. E eu continuo a rastejar até que eu chego perto da entrada e eu puxo o ar. Na hora que eu solto, eu faço xixi. Mas era um xixi de alívio, sabe? De estar respirando. Eu comento nas minhas palestras que às vezes a gente não valoriza, né? O básico, que é respirar. E aí, aquele momento eu falei comigo mesmo e pra Deus, eu tô pronto. Só não me tira o ar. Eu só não podia ir sem ar. Eu pedi pra jogarem uma granada, na verdade. Pra que acabasse logo com aquilo. Mas eles ainda estavam lá? Eu não sei. Sinceramente, eu ouvia muita coisa do lado de fora. Eu ouvia muitas risadas. Eles riam bastante. A Rafa, ela me falou isso depois. Eu não lembrava tanto, mas eles riam bastante. Eu lembro disso. E pra mim, eu não ia sair de lá. Sabe? Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não saio daqui. Pra mim, eu ia morrer a toda hora, mas assim, pra mim mesmo eu falei, eu não saio daqui. Se fosse acontecer algo a mais, é que eu fosse resgatado, mas eu sair desse lugar, eu não ia sair. Eu coloquei isso pra mim, só saio daqui morto. E aí, depois de um tempo, um homem, ele entra no bunker, começa a falar algo. Na hora eu não entendi nada, eu não sabia se era árabe, se era hebraico, o que era aquilo, né? Acho que naquela confusão eu só ia entender português, minha língua mãe. Mas eu abro o olho. E quando eu abro o olho, eu vejo um cidadão civil. Ou seja, pra mim era um terrorista. E aí eu falei, já era. Abri o olho e já era, não tem o que fazer. E aí eu me levanto e eu vou em direção à entrada, né, o vão.
E quando eu tô saindo, pra mim vem a pior cena de todas. Uma pilha de corpos pegando fogo. Depois eu ouvi relatos de que, na verdade, eles foram colocados vivos, né? Alguns deles. E eles fizeram uma pilha de corpos na entrada do bunker. Ou seja, além do gás, das granadas, dos tiros, coquetel Molotov, eles ainda fizeram essa fogueira pra fumaça toda entrar dentro do bunker. Imagina o cheiro que tava lá dentro. O cheiro de morte. E aí, quando eu dou a volta nessa fogueira, eu vejo 6 policiais. E aí eu sento do lado de fora do bunker e eu começo a me olhar assim. Eu não acredito. Eu não acreditava que eu tava vivo. Eu não acreditava. E logo depois de mim sai a Rafa. A Rafa começa a gritar o nome do Hanani. O Hanani, o Hanani, o Hanani. O Hanani morreu. E eu olho pra ela e de uma forma até fria eu falo, eu não sei como que a gente tá vivo. Comigo e a Rafa naquele momento saíram mais 4. Então foram 6, né? Que saíram naquele momento. Só pra você ter ideia, eu fiquei quase 5 horas lá dentro. E quando eu saí, eu ainda ouvia barulhos de tiros. Ou seja, eles ainda estavam por perto. Ainda não era seguro. Então eu fiquei desesperado pra sair de lá. A Rafa pedia pra entrar no bunker. E eu não sei se eu fiz o certo ou não. Mas eu falei pra ela não entrar, porque eu acho que na minha visão eu não queria que ela tivesse uma última imagem do Hanani daquela forma. E aí eu não deixei, e eu tinha muito medo, então eu só queria sair de lá. E aí eles colocam a gente no carro da polícia, eles levam a gente até um terreno baldio pra esperar embaixo do carro, de um outro carro, porque ainda estava muito perigoso. Sim. Até que levam a gente para uma ambulância, e da ambulância levam a gente para o hospital. E aí só no hospital que eu fui entender o que estava acontecendo. Você tem a dimensão. A dimensão, eu vejo, porque assim, quando eu fui retirado da ambulância, ninguém veio me retirar, eu saí andando. Eu falei, como assim? Tipo, né? Olha o que eu passei e não vieram me pegar. Aí quando eu entro no hospital, eu entendi. Tava todo mundo atormentado. Eram pessoas sem pedaço do corpo, Sim. cirurgias de emergência, pais procurando os filhos desesperados. Assim, era uma cena de guerra. E aí eu sentei numa cadeira de plástico e desabei. Até então eu não tinha chorado. Eu acho que eu tava ainda na adrenalina, sem entender. E aí, cuidando da Rafa. Quando a Rafa saiu, eu entendi que eu tinha que cuidar dela. Pra mim, ela tava morta. Pra mim, eu não sei como que eu tava vivo. Pra mim, tava todo mundo morto. E aí, só pra vocês terem ideia, no final das 40 pessoas que tinham, somente 9 sobreviveram. Inclusive o menino que foi me resgatar. Depois eu descobri a história dele. Ele era uma das pessoas que estava no bunker. E por um milagre, antes de começarem a atacar o bunker, ele saiu pra fazer xixi. E aí ele se escondeu e ele viu tudo acontecer. Ele viu uma menina ser abusada na frente do bunker. Ele viu a fogueira sendo feita. Ele viu tudo acontecer. Foi ele que parou os policiais. E os policiais não queriam entrar lá devido ao cheiro. E pra eles estava todo mundo morto. Você usou a palavra milagre, e eu não tive como não pensar nisso quando eu estive lá em maio do ano passado, de 2024, meses depois do ataque, e fui à área da rave, onde tem o memorial, onde tem as imagens das pessoas que morreram ali naquela região. E não tem como a gente ir lá e não se imaginar no local. E eu fiquei pensando, como muita gente que visita ali deve ter ficado pensando, para onde eu fugiria se eu estivesse aqui? Né? Se eu estivesse aqui totalmente consciente que fosse, é claro que a gente sabe que era uma festa, era de manhã, tinha gente que já tinha bebido bastante, que tinha que fazer uma escolha muito rápida, muito difícil, né? Mas por mais consciente que você estivesse, é uma área descampada, você tem ali uma estrada próxima, e quando a gente vê as imagens agora, né, no futuro, dos terroristas atirando nas pessoas, porque eu vi o filme exclusivo para jornalistas, as imagens são terríveis, né? E a gente ouviu relatos lá de que alguns se esconderam no arbusto, aí eles queimavam o arbusto, aí a pessoa saía do arbusto, aí eles metralhavam, ou morria queimado, como você está narrando. E a sensação que se tem, e de todo mundo que relatou ali pra gente o que aconteceu, é que foi uma grande loteria, né? Quer dizer, um saiu para um lado, eventualmente deu a sorte de sobreviver, o outro saiu para o outro, deu o azar, o outro foi para o bunker, para o abrigo antiaéreo, que não protege contra ataque analógico, né, do terrorista com fuzil que entra pelo mesmo vão por onde você entrou. E o seu caso, ele é ainda mais incrível, porque você estava lá, os terroristas foram até o abrigo, eles lançaram gás, eles atiraram contra pessoas que estavam no abrigo,
E você deu essa sorte, esse milagre, né, que aconteceu com você, apesar de tudo que você está contando, evidentemente, de maneira nenhuma minimizando o drama, de que eles não tenham conferido, de que havia alguma pessoa ali que pudesse estar viva entre os demais corpos, ou eles estavam, enfim, atirando para outras pessoas e acabaram esquecendo você lá, né? Os terroristas estavam se divertindo, na verdade. Era uma brincadeira para eles. Eu me pergunto como que alguém sem consciência consegue estar matando e ao mesmo tempo estuprar alguém. Né? O estupro já é abominável, mas você tá matando alguém e consegue parar para abusar de uma menina? Então, assim... É uma mistura estranha de ódio e desejo, né? E de felicidade, eles riam, né? Sim. Então, eles tinham prazer naquilo. Eles ficaram, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu vi depois, 2h30 mais ou menos nessa, né? De ficar atacando, saindo. O que me salvou, na minha visão, tinha muita gente, então eu acabei ficando embaixo de várias pessoas. Pra mim, obviamente, o milagre é o principal, porque não, assim, o estilhaço da granada poderia pegar aqui, o tiro poderia pegar aqui, então assim, não pegou, não sei porquê. Olha que curioso, quando eu tava dentro do bunker, um amigo meu enviou mensagem falando: Rafa, tô indo embora de carro, você quer carona? E eu falei: não, eu me sinto seguro. O carro dele foi metralhado, graças a Deus ele não morreu, mas eu fico pensando, se eu tivesse lá, talvez eu não teria morrido. Então, assim, essa questão não tem uma escolha certa. Não tem, exatamente. É sobre milagre, sobre milagre. Então, depois de um tempo, eu volto pro Brasil, e o que mais me pega, Felipe, da minha volta pro Brasil, é que eu vejo o aumento do antissemitismo e o ódio pelo judeu. Eu, inclusive, passei por isso. Eu voltei em festas, e, inclusive, eu passei isso na Vila Madalena. Um menino ouvindo minha conversa, ele me reconheceu, aqui em São Paulo, e ele fala: eu sou Hamas e eu quero a morte de todos os judeus. Nossa. Isso 3 semanas depois de tentarem me matar da forma que foi. Isso no meu país, na minha cidade, no lugar que eu vivi a vida inteira. Que coisa horrorosa. Então, assim, eu percebo que se tornou algo político. Se tornou algo que não deveria ser, porque o terrorismo, ele não é política. O terrorismo, ele é contra a vida. Ele é um mal. Ele é um mal, né? Que nem eu falei, eles riam do que eles estavam fazendo. Então, o que a gente sempre diz aqui, a gente defende a civilização contra a barbárie. Não é um Estado, não é um governo, não é político, não é um exército, é a civilização contra a barbárie. O resto, a gente mantém vigilância em relação a uma questão pontual aqui, mas a questão de princípio moral é a civilização contra o terror. É inadmissível que alguém possa subjugar pessoas dessa maneira como o Rafael e todas aquelas vítimas foram subjugadas. Eu gostaria de deixar claro que é bom a gente separar os palestinos dos terroristas. Claro. Assim como eu acho que é importante a gente separar os israelenses e os judeus do governo israelense. Você pode criticar o governo. Claro. É democrático. Igual você pode criticar aqui, graças a Deus, você tem o direito a isso. Mas em Gaza você não pode criticar o Hamas. Senão você é retaliado. Você é morto. Você não pode escolher sua orientação sexual, porque você pode morrer. Você não pode opinar, porque você pode morrer. Então, é entender que tanto essa guerra não é só sobre pegar os sequestrados, né? É muito sobre também o terrorismo, lutar contra o terrorismo. E isso é uma luta que um país pequenininho está tentando fazer de uma forma bravamente. Eu sei que é um exército forte, eu sei que tem ajuda, mas, que nem eu falei, em volta é tudo inimigo, né? Então, é muito complicado quando eu vejo, por exemplo, as pessoas relativizando o que aconteceu lá, porque eu vivi aquilo. E segundo, chamar aquilo de resistência. Desculpa, mas não é resistência. O que eu passei lá não foi resistência. Ninguém veio perguntar qual que era a minha opinião, ninguém veio perguntar qual que era o meu país, ninguém veio perguntar nada. Inclusive, um dos meus grandes amigos em Tel Aviv, que era do meu trabalho, se chama Mohamed, um muçulmano. E eu fui conversar com ele depois do atentado. Eu fui falar: Mohamed, no meio daquele caos, eu pensei em você. Eu falei, se o Mohamed tivesse aqui, ele ia me salvar. E aí ele falou: Rafa, se eu tivesse lá, eu teria morrido. Porque o terrorista, ele não pergunta quem é quem. Ele mata. Então é exatamente isso. Então é entender que essa guerra, ela se iniciou no dia 7 de outubro, né? Com os ataques às comunidades, à festa, aos civis e também alguns militares em Israel. O sequestro de 250 pessoas, inclusive algumas delas voltando hoje para casa, graças a Deus, depois de 1 mês e 3 meses. 1 ano e 3 meses, ou seja, imagina o que é.
E assim, entender que numa guerra ninguém sai ganhando. Numa guerra não há um vencedor. Os dois lados perdem, os dois lados têm famílias chorando. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre paz, mesmo que a gente não chegue nessa paz. Mas, sabe, eu quase morri. Pra mim, eu morri e eu voltei. E o que eu posso falar é que não adianta nada a gente brigar. A gente tem que ser pessoas que têm opinião forte, com argumentos, mas que brigar não leva a nada. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre falo, Felipe, eu tava dançando e uma hora depois tentaram tirar minha vida da forma mais brutal possível. Então, valorizem a vida, o respirar, a sua família, seus amigos, perdoem, peçam desculpas, porque realmente, no final, a gente não leva nada dessa vida. E foi isso que eu vi. Rafael, você conta com uma serenidade incrível a respeito do que aconteceu, você tem feito isso em diversos eventos, ali com a Stand With Us Brasil, e você falou de um antissemitismo que você sofreu pessoalmente na volta para o Brasil. Agora, não tem como evitar esse assunto, até porque muita gente está comentando no chat, perguntando se o governo Lula está assistindo, se o PT está assistindo, se o Lula está assistindo, porque o presidente fez diversos comentários que, inclusive, foram respondidos de uma maneira firme pelos próprios membros do governo israelense, inclusive por alguns familiares e algumas vítimas do 7 de outubro, incluindo a Rafaela, que também deu entrevista para a gente aqui no Papo Antagonista. Você volta para o Brasil e o presidente do seu país está acusando Israel de genocídio, está fazendo declarações que são vistas com simpatia por lideranças do Hamas, em manifestações diretas deles. O que você pensa? Porque eu vejo que você consegue ter uma relação direta ali com a experiência e não fala com uma carga política de viés ideológico para um lado e para o outro. Então, assim, do ponto de vista da sua experiência pessoal, como é que você enxerga isso? Decepcionado. Primeiro, por que a primeira decepção? Quando veio os aviões da FAB de Israel, nenhum deles, os 5, foi recepcionado por ele, pelo presidente, ou por algum representante do governo. E o dos palestinos foi. Eu acho que foi correto os dos palestinos serem recebidos porque eles são brasileiros, assim como eu. Por que eu não fui recebido? Um outro ponto, eu saí como ferido pelo Itamaraty. Ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me mandou um e-mail, ninguém veio ver como eu estava. Então, assim, a decepção vem primeiro pessoal, por não ter recebido esse apoio do governo e do Brasil. E segundo, eu sinto uma parcialidade. E isso o Brasil nunca fez. Em situações de guerra, em situações externas, né? Então, por exemplo, na guerra da Rússia e da Ucrânia, o Lula fala em fazer paz. Por que na guerra de Israel contra o Hamas, um grupo terrorista, ele fala que Israel é o culpado? Ele não fala em paz. Né? Ele coloca a culpa em alguém. Então, assim, o que o governo brasileiro está fazendo é uma vergonha, porque em questão de relacionamento internacional, em questão de guerra, não faz sentido nenhum. Me chocou muito quando eu vi o vice-presidente, Geraldo Alckmin, lá no Irã, ao lado de líderes do Hamas, do Hezbollah, de terroristas. Está aí a imagem na tela, eu que identifiquei, inclusive, as outras lideranças terroristas e publiquei em rede social, depois a imprensa veio atrás. Essa é a imagem a qual o Rafael está se referindo, diga. E aí me choca muito, porque assim, por que o presidente ele envia quem está abaixo dele logo, né, na hierarquia, né, do governo, e para outros países não? Sendo que todo mundo sabe que o Irã financiou o atentado do dia 7, o Irã financia o Hamas e o Hezbollah também, sim, grupos terroristas, né? E que inclusive o Brasil não reconhece como grupo terrorista. Me choca muito isso. E de novo, tá? Que nem você falou, tem uma visão muito racional das coisas. Sim. Os palestinos não são os grupos terroristas. São os grupos terroristas que comandam esses lugares. O Irã, onde a mulher não tem direito a nada, onde a mulher não pode nem dirigir, escolher a roupa que quer, como que o Brasil é parceiro deles? Como que o Lula chama ele de amigo? Como que ele senta junto para conversar? Então, assim, me choca muito. E o que me choca muito também são minorias apoiando o Hamas, sendo que essas minorias morreriam na mão do Hamas. De novo, o Hamas não é os palestinos. O Hamas é o grupo que comanda a faixa de Gaza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você é uma mulher em que você gostaria de andar sem sutiã, por exemplo, no Brasil você tem totalmente a liberdade de fazer isso. Em Israel também. Parabéns, é democrático. Agora na faixa de Gaza você seria morta ou estuprada.
Então, assim, eu me pergunto como que você, como minoria, defende alguém que te mataria. É algo cultural, tá? É algo deles. Isso daí eu não julgo, eu não tô lá. A educação é deles, aí é entre eles. Mas você defender isso... Vocês viram as cenas hoje das meninas voltando para casa ao lado de homens, só homens, armados até o dente. E isso me estranha muito. E assim, eu como judeu, eu sou uma minoria. Por que as minorias não me defendem quando eu defendi elas? Eu apoiei essas minorias. Eu levantei, briguei com familiares, briguei com pessoas por causa das minorias e eu sou recebido com ataque. Aí eu me pergunto, o que está acontecendo com o mundo? Sendo bem sincero. Eu falo que se eu não tivesse fé e fosse um pouco racional, eu acho que eu teria ficado louco, porque não dá para entender. Rafael, fora aqui as questões políticas, de governo, etc., o que mudou na sua vida, no dia a dia? Quais são as lições que você tira desse episódio? As pessoas próximas? Sua vida muda completamente. Até você hoje tem uma outra função, inclusive um outro tipo de trabalho. Então, assim, só para a gente fechar todo esse capítulo, resumido, evidentemente, sobre a sua história, o que você destaca desse novo período da sua vida? Bom, primeiro, igual eu falei, eu acho que uma lição de vida que eu posso dar para as pessoas é que tudo acaba no dia para o outro, pode acabar. Então, realmente, é valorizar a vida, ser pessoas melhores. Então, é um aprendizado que eu tenho muito grande, eu valorizo muito minha família, meus amigos, e hoje eu também sou analista educacional do Stand With Us, que é uma ONG que busca educar para a paz. Ele busca falar sobre o conflito no Oriente Médio, explicar mais detalhadamente toda a história, né, do conflito. E hoje eu sou palestrante, né, junto com o Stand With Us Brasil. E aí a gente está fazendo esse trabalho para realmente conscientizar e para que não tenha antissemitismo. Desde do dia 7 de outubro, aumentou cerca de 1000% o antissemitismo aqui no Brasil. Então, o meu papel é para que isso não aconteça e que as pessoas separem realmente a guerra do judeu e do israelense, para que as pessoas entendam o que é ser humano. Então, esse é o meu papel hoje em dia. Maravilha. Rafael Zimmermann, sobrevivente do terror de 7 de outubro de 2023, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista, por esse relato minucioso, pela sua serenidade, por tudo aquilo que você está fazendo para educar as pessoas, para informar sobre a gravidade do terror, sobre esse momento um tanto insano, né, como a gente vê, assim, falando numa linguagem até mais coloquial, de reação favorável ao terrorismo. Claro que isso não vem de muita gente, a gente sabe que são milhões de pessoas pelo mundo que apoiam as pessoas que sofrem com esse tipo de violência que você sofreu. Então eu agradeço demais aqui a sua participação, registro histórico para a gente, que eu acho que daqui a muitos anos o pessoal vai voltar a esse vídeo para ter a dimensão do que foi, inclusive, a própria cobertura jornalística desse tempo. Muito obrigado, valeu. Obrigado você pelo convite, pelo espaço, acho super importante e é agradável estar com você, então muito obrigado mesmo. Espero que a gente consiga mostrar a verdade para todo mundo.